Fala, torcedor do Nordeste, seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Náutico vai precisar superar muito mais do que apenas o adversário dentro de campo nesta reta decisiva da Série C. A próxima parada é diante do Guarani, fora de casa, e o Timbu chega pressionado, desfalcado e cercado de preocupações com relação a suspensões. A situação não é nada confortável, são 3 ausências confirmadas por cartões amarelos e outros 10 jogadores pendurados, o que transforma esse confronto em um verdadeiro teste de equilíbrio emocional, físico e tático para o elenco e para a comissão técnica. Começando pelas baixas confirmadas, o volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges estão fora da partida. Ambos receberam o 3º cartão amarelo e cumprem suspensão automática, o que obriga o Náutico a mexer em setores importantes do time. Igor vinha sendo uma peça regular no meio-campo, oferecendo combate e sustentação na transição defensiva. Já Hélio Borges tem sido uma das opções de velocidade no ataque, e sua ausência limita a capacidade de variação ofensiva. Como se isso já não fosse suficiente para acender o alerta, o técnico Hélio dos Anjos também está suspenso e não poderá comandar a equipe da beira do gramado. Sem o seu principal líder à margem do campo, a responsabilidade recai sobre o auxiliar Guilherme dos Anjos, que vai precisar mostrar comando e leitura de jogo em um momento delicado. Essa ausência do treinador não é apenas simbólica. Hélio dos Anjos tem sido um fator decisivo no comando do grupo, tanto na postura tática quanto na parte motivacional. Ele é o tipo de técnico que vive o jogo com intensidade, vibra, orienta e reage em tempo real às dinâmicas da partida. Sem ele, a comunicação entre banco e campo perde um pouco de sua intensidade natural, o que pode interferir diretamente na performance da equipe. Guilherme, apesar de estar acostumado à rotina do clube, vai encarar uma missão e tanto, manter o time competitivo, focado e disciplinado diante de um adversário que também briga por pontos importantes na tabela. No que diz respeito ao time titular, a tendência é de que Auremir assuma a vaga deixada por Igor Pereira. Com mais experiência, o volante pode oferecer um pouco mais de leitura de jogo e controle, o que pode ser essencial fora de casa. No ataque, Kelvin aparece como substituto natural de Hélio Borges, trazendo velocidade pelos lados e capacidade de puxar contra-ataques. Mas, independentemente de quem entre, o grande desafio será manter o padrão coletivo que o Náutico vinha apresentando nos últimos jogos. Não há margem para queda de rendimento. E como se os desfalques já não fossem suficientes, a lista de jogadores pendurados aumenta ainda mais o nível de tensão para o jogo. São 10 atletas com 2 cartões amarelos, 5 deles titulares. Isso significa que qualquer deslize ou falta mais ríspida pode custar não apenas esse jogo, mas também comprometer a próxima rodada. Estão pendurados os goleiros Muriel e Wellerson, os zagueiros Carlinhos, João Maestro e Ryan, o lateral esquerdo Igor Fernandes, os volantes Wenderson e Marco Antônio, e os atacantes Vinícius e Bruno Mezenga. É praticamente um time inteiro vivendo no limite da suspensão, o que exige atenção redobrada e inteligência na abordagem das jogadas. Esses jogadores precisarão atuar com cautela, mas sem perder a agressividade necessária em uma competição de nível tão intenso como a Série C. Um cartão bobo, uma reclamação fora de hora ou uma entrada mais forte pode tirar qualquer um deles de confrontos cruciais, como o que vem logo depois contra o Retro. Essa gestão emocional dentro de campo se torna parte do plano de jogo, e o comando técnico vai precisar estar muito atento para orientar, acalmar e, se necessário, fazer substituições estratégicas para preservar atletas que corram maior risco de punição. O cenário não é o mais confortável, mas também não é inédito para o Náutico, que ao longo da temporada já enfrentou desafios de toda a ordem. A equipe alvirrubra chega à 20ª rodada da Série C ocupando a 6ª colocação com 20 pontos e está viva na briga por uma vaga no quadrangular decisivo. Os próximos jogos são fundamentais para consolidar essa posição e garantir uma classificação que, apesar dos percalços, segue ao alcance. Só que para isso, vai ser preciso mais do que futebol, vai ser necessário controle, foco e, acima de tudo, espírito de superação.
O confronto contra o Guarani, que acontece no sábado, às 5 da tarde, no Estádio Brinco de Ouro, representa muito mais do que apenas mais uma partida da tabela. É um divisor de águas, um jogo que pode moldar o desfecho da campanha alvirrubra na primeira fase. Vencer fora de casa, com desfalques e contra um adversário direto, seria um recado claro de que o time está pronto para encarar as decisões que vêm pela frente. Mas uma derrota, especialmente com mais cartões, pode complicar bastante o planejamento a curto prazo. Depois do duelo em Campinas, o Náutico retorna aos aflitos para encarar o Retro no dia 3 de agosto, às 7 da noite. A sequência é dura, e os pontos somados agora terão um peso dobrado na tabela. Com tantos jogadores pendurados, a comissão técnica também já começa a projetar cenários alternativos, considerando possíveis suspensões futuras e eventuais reposições. O elenco terá que mostrar versatilidade, e os atletas que hoje são reservas precisarão estar prontos para dar resposta imediata se forem acionados. Não dá para falar da situação do Náutico sem mencionar também o momento institucional que envolve o clube e os seus rivais da capital pernambucana. Após mais de um ano de entraves burocráticos e impasses jurídicos, o aporte de R$ 1 milhão prometido pela Prefeitura do Recife finalmente vai ser liberado para cada um dos clubes do Trio de Ferro, Náutico, Sport e Santa Cruz. O valor total, de R$ 3 milhões, será repassado por meio da Federação Pernambucana de Futebol, que se tornou a responsável legal pelo convênio, após os clubes enfrentarem dificuldades técnicas para receber os recursos diretamente. Esse dinheiro, que chega em um momento financeiro delicado para os clubes, pode representar um respiro importante. O objetivo do convênio é simples: fortalecer o futebol local e, ao mesmo tempo, garantir uma contrapartida social. Os clubes se comprometem a atuar de forma mais ativa em projetos sociais, com foco no esporte, nas periferias e nos espaços públicos da cidade. Essa troca pode gerar frutos a médio e longo prazo, tanto na formação de novos talentos quanto na valorização da marca dos clubes junto à comunidade. A liberação do recurso só foi possível porque a Federação Pernambucana topou assumir a responsabilidade formal do acordo, contornando as pendências que os clubes apresentavam com relação à documentação e à inadimplência. Segundo o presidente da FPF, o repasse será feito de forma integral, sem qualquer tipo de desconto ou retenção. Ou seja, cada clube vai receber exatamente o valor prometido, o que já é motivo de alívio para os departamentos administrativos, financeiros e, claro, também para o futebol profissional, que poderá contar com esse reforço de caixa em um momento decisivo da temporada. Com isso, o Náutico entra em campo no fim de semana com muitos elementos em jogo, desfalques importantes, risco de novas suspensões, uma tabela apertada e, agora, uma perspectiva de alívio financeiro. O clube está em um momento de transição, tentando equilibrar performance, planejamento e sobrevivência esportiva, tudo ao mesmo tempo. E em meio a tantos desafios, cada partida se transforma em uma decisão. O torcedor sabe disso. A comissão técnica sabe disso. E, principalmente, os jogadores sabem disso. A Série C não perdoa quem vacila. Com a bola prestes a rolar no Brinco de Ouro, o Náutico carrega nas costas não apenas o peso das ausências e da responsabilidade por um bom resultado, mas também a expectativa de mostrar força e superação em um dos momentos mais críticos da temporada. A Série C entra em sua fase decisiva, onde cada ponto vale ouro, e tropeços, especialmente contra adversários diretos, podem custar a vaga no tão sonhado quadrangular. Com um elenco já pressionado, o clube precisa encontrar dentro de si o equilíbrio entre agressividade e inteligência para não perder mais atletas por suspensão e, ao mesmo tempo, manter a competitividade em alta. Dentro desse contexto, o papel da comissão técnica ganha ainda mais relevância. Guilherme dos Anjos, que assume o comando técnico temporariamente na ausência do pai, precisa se mostrar capaz de manter o padrão tático que o time vinha apresentando sob a liderança de Hélio. Ele conhece o grupo, convive diariamente com os jogadores e já participa da elaboração de treinos e estratégias, mas o desafio agora é outro: tomar decisões em tempo real, reagir às adversidades do jogo e manter o grupo unido e concentrado mesmo diante das ausências e dos riscos. O peso de comandar uma equipe com tantos pendurados, fora de casa, e precisando pontuar, é gigantesco. Para complicar ainda mais, o Guarani,
adversário da vez, também vive sua própria luta por classificação. Jogando em seus domínios, o time campineiro costuma ser forte, tem torcida presente e sabe que essa reta final não permite margem para erro. Isso significa que o Náutico enfrentará não só um time competitivo, mas também um ambiente de pressão, onde qualquer erro pode ser fatal. A intensidade da partida tende a ser alta, e a equipe alvirrubra terá que se manter concentrada do primeiro ao último minuto, evitando faltas desnecessárias e reclamações que possam gerar cartões e desfalques para os jogos seguintes. Um detalhe que não pode passar despercebido é a experiência do elenco em situações decisivas. Muitos jogadores do atual plantel já enfrentaram momentos de alta pressão em suas carreiras e sabem como é importante manter a cabeça no lugar. Essa bagagem pode ser fundamental para evitar que o nervosismo tome conta, especialmente nos minutos finais, quando o jogo pode ficar mais aberto e emocionalmente instável. Jogadores como Muriel, Vinícius e Bruno Mezenga têm rodagem suficiente para entender o que está em jogo e, mais do que isso, ajudar a guiar os companheiros mais jovens. Por outro lado, a juventude do elenco também é uma faca de dois gumes. Se por um lado oferece energia, velocidade e disposição, por outro pode expor o time a erros por falta de malícia ou de leitura tática em momentos delicados. A missão da comissão técnica será justamente equilibrar essas duas forças, a experiência e a juventude, colocando em campo um time que saiba atacar com inteligência e defender com consistência, tudo isso sem perder o foco na disciplina e na estratégia. Cada detalhe será decisivo em um jogo com tanta coisa em jogo. O Náutico sabe que não pode se dar ao luxo de perder peças importantes para a partida seguinte, que será contra o Retro nos aflitos. O clube aposta nesse jogo em casa como uma oportunidade de ouro para consolidar a posição no G8 ou até mesmo subir na tabela e ganhar vantagem em possíveis confrontos diretos. Mas isso só será possível se a equipe chegar inteira, fisicamente e disciplinarmente, o que significa que os pendurados terão que jogar no limite da inteligência. Saber quando fazer a falta, quando evitar o contato, como reclamar sem extrapolar, tudo isso entra no pacote de exigências para quem quer brigar por acesso. Além da preocupação com os cartões, o desgaste físico também entra na equação. A Série C é um torneio desgastante, com viagens longas, gramados nem sempre em boas condições e um calendário apertado que cobra um preço alto dos jogadores. Com o elenco enxuto, o Náutico vem tentando administrar a minutagem dos atletas, mas não é simples. O momento exige o melhor de todos, e qualquer ausência, seja por suspensão ou lesão, pode obrigar mudanças táticas inesperadas e prejudicar o entrosamento da equipe. Por isso, a comissão médica e o departamento de preparação física têm papel crucial nessa reta final. Em meio a tudo isso, a torcida também desempenha seu papel. Mesmo longe de casa, o apoio da torcida alvirrubra tem sido constante, seja nas arquibancadas ou nas redes sociais. O torcedor entendeu o momento delicado que o clube vive, mas também percebeu uma resposta mais consistente do time em campo. O sentimento que domina agora é o da esperança, da crença de que é possível sim brigar por esse acesso, mesmo com tantos obstáculos. E é exatamente esse tipo de conexão entre arquibancada e campo que pode fazer a diferença em jogos apertados como esse. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria segue trabalhando para garantir que o aporte de R$ 1 milhão prometido pela Prefeitura do Recife seja bem utilizado. O dinheiro ainda não está na conta do clube, mas o acordo está em fase final de liberação, faltando apenas o parecer definitivo da Procuradoria-Geral. A expectativa é que, assim que o recurso for liberado, ele seja direcionado para áreas estratégicas do futebol profissional, ajudando na manutenção do elenco, na quitação de obrigações financeiras e até em reforços pontuais que possam ser integrados para as fases finais da competição. A formalização dos convênios com a Federação Pernambucana de Futebol foi uma manobra inteligente para destravar o processo e evitar que a burocracia deixasse os clubes sem esse importante reforço financeiro. Em um cenário onde cada real faz diferença, a chegada desse milhão pode ser o diferencial que o Náutico precisava para retomar o equilíbrio financeiro e manter o foco exclusivo dentro de campo. E mais do que isso, é uma sinalização importante de que o futebol da capital está recebendo o apoio institucional que há tempos vinha cobrando. Do ponto de vista estrutural, o clube já começa a pensar em como ampliar a contrapartida exigida pelo convênio.
O compromisso com ações sociais é algo que agrada à diretoria, principalmente porque aproxima o Náutico da comunidade e fortalece sua imagem como um clube engajado e relevante fora das quatro linhas. Escolinhas, eventos esportivos em bairros carentes, apoio a projetos comunitários e utilização dos equipamentos públicos da cidade estão entre as possibilidades em estudo. A ideia é fazer com que o recurso recebido não seja apenas um socorro financeiro, mas também um instrumento de transformação social. Esse vínculo com a cidade é algo que tem ganhado cada vez mais força dentro do clube. A diretoria entende que o Náutico precisa se posicionar como mais do que apenas um time de futebol. Ele precisa ser um agente de impacto, uma instituição que colabora com o desenvolvimento social e cultural do Recife. E isso passa também por se mostrar competente, transparente e eficaz na execução dos projetos que envolvem recursos públicos. A responsabilidade é grande, e o momento de provar essa capacidade é agora. Dentro de campo, porém, a realidade ainda é dura. O time precisa pontuar, precisa convencer e, acima de tudo, precisa resistir. Os próximos jogos serão uma maratona de tensão, e o Náutico não pode mais se dar ao luxo de tropeçar em jogos considerados acessíveis. A matemática da classificação é apertada, e o grupo está consciente disso. Por isso, cada treino, cada reunião e cada movimentação tática conta. Tudo precisa ser pensado em função de um único objetivo: entrar no G8 e manter-se lá até o fim da primeira fase. O adversário, o Guarani, também vive sob pressão. O time de Campinas sabe que o campeonato afunilou e que não há mais espaço para erros. Esse fator torna a partida ainda mais complicada, porque não se trata apenas de vencer, mas de resistir a um adversário que vai atacar com tudo e buscar os 3 pontos diante da sua torcida. O Náutico precisa entrar em campo com um plano claro, saber como controlar o jogo, como explorar os espaços e, principalmente, como neutralizar as principais armas do Bugre. Não será uma missão simples, mas é o tipo de desafio que forja o caráter de uma equipe. O que está em jogo nesse momento vai além de 3 pontos. Está em jogo a afirmação de um time que passou por altos e baixos, mas que ainda acredita na sua força. Está em jogo a chance de mostrar que, mesmo com tantos problemas, é possível competir, crescer e sonhar. Está em jogo o respeito de uma torcida que cobra, mas que também apoia quando vê entrega em campo. Está em jogo o futuro do Náutico na temporada, e cada jogador que entrar no gramado do Brinco de Ouro vai precisar carregar essa responsabilidade com orgulho e seriedade. O grupo está unido, a diretoria está atenta, a torcida está esperançosa. E agora, cabe ao time mostrar dentro das 4 linhas que está à altura do desafio. A Série C é dura, exigente e implacável, mas também é um palco de superações, onde os que resistem até o fim são recompensados. O Náutico sabe disso e vai com tudo em busca de mais um capítulo positivo nessa trajetória cheia de obstáculos, mas também cheia de possibilidades. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol nordestino, um rumor que agita as torcidas e promete movimentar o mercado da bola começa a ganhar força. Nicolas Careca, atacante que vinha despertando interesse em diversas equipes, teria finalmente chegado a um acordo com o Náutico, clube tradicional de Pernambuco que busca reforçar seu setor ofensivo para as próximas competições. Segundo fontes próximas ao jogador e ao clube, a chegada de Nicolas pode ser a resposta para os desafios que o Timbu enfrenta para engrenar no campeonato, especialmente diante da necessidade de uma produção ofensiva mais contundente. Nicolas Careca, conhecido por sua habilidade e faro de gol, tem no currículo passagens por clubes de expressão e uma trajetória que, apesar de oscilar, sempre chamou a atenção por seu potencial. O que se comenta nos corredores do Náutico é que o jogador, que até pouco tempo estava em situação complicada no mercado, aceitou a proposta do clube em meio a uma fase de busca por regularidade e uma nova chance para mostrar seu valor. A negociação teria sido acelerada nos últimos dias, e o acordo estaria prestes a ser oficializado, para o alívio da diretoria que vê no atacante uma peça fundamental para melhorar o desempenho do time em campo.
Ainda não há confirmação oficial, mas a possibilidade de Nicolas Careca reforçar o ataque do Náutico movimenta não apenas os torcedores, mas também os rivais, que começam a analisar como a equipe pode se tornar mais ofensiva e perigosa. A diretoria do clube, que vinha enfrentando dificuldades para fechar contratações de impacto, vê na chegada de um jogador com experiência e características ofensivas a chance de resgatar uma identidade de jogo que valorize o ataque e traga mais gols. Além disso, o ambiente interno do clube, que há tempos clamava por uma contratação que desse um upgrade ao setor de frente, teria recebido com entusiasmo a notícia. Por outro lado, o acerto ainda depende de alguns detalhes, como a finalização dos trâmites burocráticos e a possível adaptação do atleta ao elenco, que passa por uma reformulação. A torcida, sempre ansiosa, já começa a especular nas redes sociais sobre o que pode representar a chegada de Nicolas Careca e como ele pode impactar o rendimento do time. A expectativa é grande para ver se o atacante conseguirá corresponder às expectativas e se tornar o nome de destaque que o Náutico tanto busca. Em meio a esse cenário, fica a pergunta: será que Nicolas Careca será a peça que faltava para o Náutico engrenar de vez e buscar voos mais altos na temporada? Resta aguardar os próximos capítulos dessa negociação que, se confirmada, promete mexer com o mercado e renovar as esperanças do torcedor alvirrubro. Enquanto a oficialização não vem, o burburinho só aumenta e a torcida se agita na expectativa de ver o novo reforço em ação, pronto para balançar as redes e reacender o ataque do Náutico. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!